Amigos da memória do esporte, Náutico Futebol de Salão, 50 anos, 1975, 2025. O Náutico existe como um grupo de amigos, fez história nas quadras, mas a amizade continua. E existem 7 remanescentes, cujas fotos nós estamos mostrando agora. Fernando, quem são esses 7 a partir da esquerda? Toninho, o nosso goleiro, o Mauro, o Gerbelli, o Norberto, o Robertinho, o Mauro, o Márcio, pulei o Márcio, o Norberto, o Robertinho, o Gerbelli e eu. Por último você. Dos 7 remanescentes, 3 estão conosco. Roberto, Márcio Hopp, o Antônio, que ninguém conhece como Antônio, Fernando Ferrantin. Perfeito. E o senhor Roberto Egídio Gerbelli. Que conhecem como Gerbelli. Márcio, como é que nasceu a ideia de criar um time de futebol de salão chamado Náutico? Então, o Fernando e eu estudávamos juntos e nós tínhamos um grande colega, um grande amigo, que já não está mais conosco, ele já partiu, chamado Mário, e um outro amigo que era o João, o Nenê. E nessas conversas de intervalo de faculdade, de escola, nós imaginamos bater uma bola. Arrumar uma turminha para conversar um pouquinho, bater bola, sem a pretensão de formar um time e pensar em outras coisas. Começamos assim de uma forma bem lenta. Mesmo porque nós também ficamos de convidar mais alguns amigos, porque não dava para jogar em 4, né? Convidamos o Fernando alguns, eu conversei, chamei outros, e no dia 15 de março de 1975, nós fizemos o primeiro jogo lá na quadra do Corinthians, que ainda existe. O Fernando nos trouxe um jogo de camisas lá da Resana, jogo de camisas pretas, né? Jogamos um tempinho com ela, depois um outro amigo nos trouxe um conjunto de camisas já bem usadas, surradas até, que era do Clube de Engenharia, aqui de Santo André. E foi um terror quando esse jogo de camisas chegou, porque não era camisa, era camisa de força. nós colocávamos a camisa, era até difícil se mexer dentro dela. Mas isso motivou a compra de um jogo de camisa de verdade, já em nome do Náutico. Um mês depois nós estávamos com um jogo oficial. E o time começou assim. Nós convidávamos amigos, não necessariamente craques de bola, e brincávamos. Tinha jogos contra outros times. Quando não tinha jogo contra o time, a gente jogava primeiro contra segundo. Dava uma certa confusão de primeiro contra segundo, porque todo mundo quer ganhar, né? Nessas brincadeiras, nós tivemos alguns engessados e coisas do tipo. Mas sempre com muita... Era um pontapé com muito carinho, né? Não era nada tão violento. Vamos lá. Eu estou tentando enxugar um pouco aqui algumas coisas. No clube, no Corinthians, nós ficamos um certo tempo. Depois nós passamos a brincar na quadra do Jardim Santo Alberto. Santo Alberto. Era o Centro Comunitário Dom Jorge. Muito bom lá. Aqui em Santo André mesmo. Em Santo André mesmo. E como era uma instituição, como era uma obra da igreja, e a igreja sempre necessitada de algum apoio, nós arrecadávamos periodicamente alimentos não perecíveis, doávamos para a igreja. E, historicamente, nós temos até alguns documentos de agradecimento daquela época, pelo que o Náutico acabou oferecendo lá para o pessoal que eram os donos da quadra, né?
Ficamos muito tempo lá no Santo Alberto. É interessante porque esse distintivo do náutico, o N, sem dúvida, é náutico, mas em alguns torneios onde nós íamos jogar, não era possível 2 quadros, que nós tínhamos o primeiro e o segundo quadro, não era possível os 2 times, primeiro e segundo, terem o mesmo nome. Então, um ficou chamando náutico mesmo, e o outro aproveitou o embalo e chamou de nota 0, porque o time não era lá muito bom, então foi nota 0. Então nós jogávamos os dois quadros com a mesma camisa, mas cada um com o seu nome diferente. E depois, por último, nós jogamos na quadra de voleio da Vila Luzita, né? Cadê a Vila Luzita? Existe ali na Capitão Mário Toledo de Camargo. É uma rua uma rua do cemitério da Vila Pires. No final dela, uma boa quadra que tinha lá, muito boa lá. Tá certo. Foi interessante porque o Fernando, o Náutico sempre teve um capricho muito grande com documentação. Por incrível que pareça, já naquela época, nós tínhamos 2 atletas que eram assim muito dedicados à documentação. O Fernando era um e o meu irmão Mauro era outro. E nós tínhamos então, depois de 3 anos e meio, não começamos logo no primeiro ano com essa organização. 3 anos e meio após o início do time, se instalou todo esse controle de mensalidades, todo mundo pagava um pouquinho para poder brincar. Por incrível que pareça. Craques pagando para jogar. Pagando para jogar. E tínhamos lá a escalação dos times, quem jogou naquele dia. Era súmula. O número de gols. Uma súmula. Uma súmula mesmo, muito bem feitinha. E isso permitiu com que, ao longo do tempo, nós fizéssemos alguns levantamentos. O Fernando fez um levantamento onde eu fiquei assustado até. Ele contou quantos colegas nossos vestiram a camisa do Náutico. E ele chegou a mais ou menos 80 colegas, amigos, na verdade, passaram pelo com as Náutico, nossas camisas. Muito interessante também nós levantarmos a quantidade de jogos que nós fizemos. Nesses 12 anos, nós jogamos 2.400 partidas, sendo 1.200 do time A, primeiro quadro, e 1.200 do time B. Levantamos o número de gols que cada um fez. Então, o Serginho, que é um dos nossos atletas mais de melhor nível, né? Fez mais de 1.000 gols. É mesmo? Mais de 1.000 gols. O meu irmão Mauro também fez mais de 1.000 gols. O Fernando, que aqui está, mais de 1.000 gols também. Mas todos lá têm o seu registro da atuação ao longo de todo esse tempo. Nós sempre fomos muito, muito gratos às esposas, às nossas esposas, porque nós começamos solteiros, fomos casando ao longo do tempo, e nós jogávamos 95% ou mais dos jogos que nós fizemos foram ao sábado à tarde. Isso mata o final de semana de qualquer família, né? Matava o sábado. Não dá para viajar, para ir para Santos, né? Ou vai no domingo e volta. E elas tiveram muita paciência conosco, porque muitos de nós deixaram de cumprir calendário aí com coisas importantes. Imagina as rugas, as riscas que tiveram no meio. Fernando, por que náutico? Por que a escolha do nome náutico? Náutico a gente conhece o náutico de Capiberibe, lá no Nordeste, né? Tem alguma coisa a ver? Não. Eu estou até fazendo também um pequeno trabalho para a gente gravar. O Márcio, corintiano. O Mário, corintiano. Eu, palmeirense. O Mário, palmeirense, e o João, corintiano. Como que vai dar certo isso? O que nós fizemos? E o Gerbelli? Não, os que estavam fundando lá. Nós decidimos fazer alguma coisa interessante. A camisa ficou verde e o emblema ficou o timão. Então nós, eu vou mandar também a foto, ficou o timão. Timão naval mesmo. Naval. Aí precisava dar um nome, né?
Timão lembra mar, o Náutico acho que estava um pouquinho em evidência. Não vamos fazer nada de time conhecido daqui, vamos pegar alguma coisa diferente. Aí alguém deu estalo, vai ser Náutico. E virou Náutico. Assim. Acho que eu tô colocando lá onde eu tô arrumando, que foi muito pelo Timão. Estamos falando em timão, água, mar, porque é o próprio Timão mesmo. E aí virou um Náutico. Foi onde começou tudo. E como é que o Ailton Francisco do Nascimento, meu amigo, entrou nessa história? E quem é o Ailton? Então, o Ailton, eu entrei na Resane estagiando, e o Ailton, pela vivência que ele tinha em laboratório, ele foi o professor de todos os que participaram lá. E eu gostava bastante de futebol, e ele também. E nós jogávamos pela Resana. Então, quando veio a ideia de ter o time, quem eu fui buscar, que não tinham muitos craques por aqui, eu falei, vou buscar um craque fora. E foi ele que veio. E ele ficou com a gente realmente até a véspera do casamento. Aí ele falou, não jogo mais. Parou. Mas ficou com a gente algum tempo. Assim. E Gerbelli, a sua história no Náutico, como é que você se aproxima do Náutico? Por causa Náutico, da Resana? Não. O Náutico foi assim. Porque você não trabalhou na Resana? Não trabalhei. Nós trabalhávamos na IAP. Eu, o João, o Dalton, que o Fernando citou, e Toninho, que era da área de vendas. Então, o João pegou o Robertinho, que era da área de engenharia que ele trabalhava, e nós fomos no arrasto, acabamos indo 5, né? Éramos 5 ou 6 que estávamos lá para fazer o time. E o João, ele tem uma história interessante. Nós éramos do time do custos, eu jogava para o time do custos, que era a área dele. Então existia a área de custos, ele trabalhava lá, ele, o Dalton e outras pessoas, então virou custos. Inclusive fizemos um time do custos que participava dos campeonatos dentro da IAP. Então o custos dava trabalho para os outros. Nós éramos bons de bola, dentro da empresa éramos bons de bola, fora a gente era razoável. Mas então o João que foi o que começou, que nos arrastou para o time do Náutico. Então essa é mais ou menos a história. Mas tem um fato interessante que eu comentei agora há pouco. A camisa do Custos, quando começou, era azul e tinha um desenho de um veleiro. Tudo a ver com o mar. Por incrível que pareça, coincidentemente ou não, veleiro lembra Náutico. Então, mas quem escolheu foi o João. Por isso que o Fernando comentou que era Timão, acabou dando certo. Acho que foi mais ou menos por aí a coisa que ficou. Sabe, Admir, eu não gostava muito de futebol, né? Eu joguei na Resana, eu joguei na IAP e joguei na Pirelli. Então, para dizer que eu não gostava muito, eu fazia isso por obrigação. E eu diria que eu jogava no Volkswagen Clube, de manhã, era o pessoal que juntava e fazia 2 times, jogava sábado à tarde para o time da Odeon, que era uma fábrica de discos, jogava domingo de manhã para o Madureira do Baeta, que eu joguei lá futebol de campo, e jogava com Giolo. O Giolo, o Luizito, que eram o Giolo era o, como é que fala, era o que mandava, vamos assim dizer. E era artilheiro, né? Ele jogava muito, mas num jogo uma vez, no campo onde hoje é o campo do Brasil, lá na Nova Petrópolis, ele quebrou a perna, bem na minha frente assim. E o Cocada? O Cocada tem uma história muito longa. Você mas sabe eu vou resumir. O Cocada era meu ídolo, né? Porque eu joguei na Resana, no campo do Madureira, isso, e joguei no segundão do Madureira. Isso, eu jogava no segundo também, porque não era nada bom. Mas o Cocada, ele tem uma história muito rápida aqui. Ele trabalhou na fábrica de móveis do meu pai. Ele trabalhava na parte de ilustração e tudo mais. E ele jogava bola, ele chegou acho que até a brincar, não sei, no Baeta, mas ele acabou indo para o Madureira. Ele era um grande jogador de futebol, mas algumas coisas desviaram ele dessa carreira que ele tinha, porque ele era muito bom de bola. Então ele já faleceu faz tempo já, uma pena. Quando eu jogava até no Madureira, mas ele era muito bom de bola mesmo, realmente era
o cara mesmo da bola. Márcio, o Náutico chegou a ser registrado, teve como empresa, ou realmente sempre foi amadoristicamente mesmo? Um time amador. Amador. Um time amador. Nós não. Nem passou pela nossa cabeça a possibilidade. Por isso que de- sobreviveu tanto tempo. Por isso que Não é sobreviveu. provável. Onde o forte do Náutico sempre foi a amizade, sempre foi o coleguismo, a parceria, a ajuda mútua, a valorização das famílias. Nós sempre zelamos pelos nossos compromissos, embora fanáticos, né, pelo Náutico. Na segunda-feira a gente acordava pensando no jogo do sábado que ia acontecer lá na frente. Apesar dessa gana, né, pelo jogo, nós nunca deixamos de lado os estudos, as nossas profissões, as nossas famílias. Eu nunca deixei a minha música ao lado. Eu tocava em banda também, eu conseguia. Que banda? Aqui em Santo André, nós tocamos em praticamente em todos os concursos, os festivais de... Havia os festivais, né? Isso. E ganhávamos sempre o primeiro ou o segundo. Nós tínhamos uma turma muito boa. Jogamos com a equipe. O Pinóia foi um time com gente que até hoje está na música. Você tocava o quê? Bateria. Bateria. E ainda brinco. Ainda bem. Ainda brinco. Só um detalhe. Sim. A gente, amador, mas gostava de ganhar. O Márcio tem aí os índices de verdade. vitórias que nós tivemos e derrotas. Vamos falar? Isso é interessante. Vamos sim. Dessas 2.400 partidas, em termos percentuais, nós perdemos tão somente 22% dos jogos que nós fizemos. 78% foram empates ou vitórias. De vitórias mesmo, nós temos aproximadamente 53%. Não, 60 e... 63%. 63%. E como o Márcio diz, não é papo não. Está registrado e está na Barça, né? Tá na Enciclopédia da enciclopédia. Barça. Quais são assim, os adversários de vocês? Alguns times com quem vocês jogaram? É uma Nós boa tínhamos- pergunta. Nós tínhamos um time que era danado de jogar. Ele era lá do Parque Novo Oratório, Parque Varela, Varela. depósito Era um Varela. depósito de material de construção. Eles eram... Jogo duro. Era jogo duro. Tinha um outro time que chamava Esberoque, que é lá a sociedade, bairro lá do Oswaldo Cruz, em São Caetano. A quadra deles era maravilhosa. Era outro Gibi, time que enroscava. O time da Esses eram os dois. Eu O do Gibinha que ele joga até o tinha o Peninha, Peninha. jogava na igreja ali São Judas Tadeu, Bairro Campestre. no Campestre ali tem a igreja, era o Peninha, era outro time que... E fizemos alguns jogos fora de São Paulo, fora da grande São É Paulo. mesmo? Fora. Excursionaram mesmo. Fomos para... Futebol de Socorro, campo, por exemplo, Socorro. 2 ou 3 vezes jogar com o time lá de Socorro. E a gente arrumava algumas encrencas, né? Jogamos Também. com os veteranos do Palmeiras, veteranos Isso. da GM, o pessoal da Brasilite também. Brasilite. Um jogo em São Paulo que também deu muito trabalho, para não dizer alguns riscos até, numa quadra muito bonita. Eu não me lembro o nome do clube, mas era um time famoso, um time muito bem montado. Foi um jogo pau a pau. Um jogo não O reencontro dos 50 anos foi aonde? Foi numa chácara lá em São Pedro. Em São Pedro. Em São Pedro. É um pouquinho do lado de Foi Piracicaba. exatamente no dia 15 de março? Não. Foi dia 15 de março. 15 de março. Isso. São essas fotos que nós estamos mostrando agora. Quantas pessoas participaram, Fernando? Que jogaram no Náutico. Não, o grupo que Não, jogou. nós éramos em 13, com os familiares. Passou de 40 pessoas. Mais de 40 Nós pessoas. estamos Eu calculei 50, mais ou menos 50 pessoas. Mais ou menos 50. Passou de 40. porque são filhos, tem neto, né, que estava lá, e isso aí, meu filho não pôde ir porque tinha compromisso, ele estava... E houve arrependimento de alguns que Quando não eu dei puderam essa ir. camisa pro meu Mas filho, agora que era 51, uma boa ideia. Não, nós marcamos o de 75 agora. Tudo em 75, vai ter outras encontros. 75 anos, todo mundo intimado. Ah, legal, maravilha. está convidado.
Tá certo, vamos lá. Márcio, qual foi o grande jogo com a camisa do Náutico que você jogou e que você lembra? Um grande jogo. E a pergunta que eu faço também para vocês. O grande jogo de vocês três. Nossa, Nós tem fizemos muita tantos coisa. jogos. Muito Eu teria dificuldade em lembrar de um que... O que eu mais lembro era contra o Varela, que a gente era um jogo duro, Muito. danado, difícil, né? Mas eu lembro que teve uma vez, eu era do time B, né? Naquele dia, que sempre foi, né? Eu lembro que nós ganhamos, mas aí acho que o time A naquele dia parece que perdeu, uma coisa assim. Mas eu lembro que cada vez que jogava com esse time, eu às vezes até nem tinha vontade de ir, que vocês eram muito bons. Vocês têm alguma gravação, assim, algum vídeo de uma partida? Na época não tinha... Tem sim. Tem? Só que a gente acabou perdendo. Tá com o Mauro, eu tenho num pendrive, acho que 2 ou 3 pedaços de jogos, sim. Ótimo. Vocês mandam pra gente? Manda, só falar pro Mauro, eu deixei com ele. Ele puxa isso. A gravação não é boa não, mas tem também sim não alguma tinha coisa. aparelho bom na época, né? Hoje era o que tinha na época. Tá certo. Então, Náutico Futebol de Salão, que também foi o Nota Zero. Nota Zero. Nota zero. Nós conversamos com Antônio Fernando Ferrantin, Márcio Hoppe e Roberto Egídio Gerbelli. Egídio Gerbelli, aquela câmera, eu queria que você mandasse, olhando para a câmera, mandasse uma mensagem para a comunidade do Náutico. Perfeitamente. Pessoal, é uma grande felicidade minha estar aqui nesse momento para falarmos sobre o Náutico. Eu digo uma grande felicidade porque o Ademir é meu amigo, estudamos juntos no mesmo colégio e estar aqui depois de uns 10 anos. 60 anos, não, 10 anos, mais 60 anos, né? Porque acho que na época tínhamos 13 anos. Então, mas é muita emoção presente em falar do Náutico e rever um grande amigo. Da mesma maneira. Márcio, agora aquela câmera sua, para falar o que você quiser, mandar uma mensagem. A família Náutico está viva, o Náutico existe. Sim, o Náutico existe. Nós temos um orgulho muito grande de pertencermos ao Náutico. Onde o futebol de salão quase foi um pretexto para que a nossa amizade se consolidasse cada dia mais. Nós todos somos muito gratos a Deus Pai pelo fato de termos tido essa oportunidade, essa chance de, até os dias atuais, termos uma relação assim muito forte de amizade, termos um apego muito grande entre todos nós, e nós continuamos até os dias atuais usando alguns pretextos para nós nos encontrarmos. Quando nós falamos que vamos comer uma pizza na casa antiga ou em algum restaurante, na verdade nós vamos muito mais para nos encontrarmos e para conversarmos e trocarmos algumas bulas de remédio, porque ao longo do tempo, as coisas todas mudam, porque o tempo é inexorável, né? Mas é um prazer muito grande fazer parte da família Náutico. Eu acho que é uma lição até muito grande para jovens de menor idade que pensam em organizar um time, fazer alguma coisa, de levar para frente principalmente a amizade, o coleguismo, o respeito, a parceria entre os seus amigos, para a gente chegar numa idade mais avançada e ter essa satisfação que hoje nós temos de vivermos essa alegria que a gente, graças a Deus, está tendo a oportunidade de viver. Muito bem. Fernando Ferrantin, aquela câmera é sua, a sua mensagem de saudação ao Náutico, aos 5. Olha, meio século, não é mole, Meio não. século. Vocês começaram meninos, casaram. 24, 25, 26 A mesma anos. faixa idade de todo mundo, o mesmo tempo mais ou menos de casamento de todo mundo, com Exato. filhos
mais ou menos com a mesma idade. É isso mesmo. E como eu sempre fui muito fanático por futebol, em primeiro lugar eu sempre agradeço a Deus por ter permitido participar desse grupo. Eu acho que certas situações de vida é difícil chegar aos 50 anos, de casamento 50 anos, e nós comemoramos aí 50 anos de um grupo. Então, é um agradecimento ao pessoal que participou, se foram 70, 80, não importa. Quem vestiu a camisa deixou a gente muito orgulhoso por isso. E realmente é um agradecimento por ter conseguido chegar aos 50 anos de Náutico. Muito bem. Márcio, Fernando e Gerbelli. Esse programa foi de improviso, não foi organizado. A ideia era entrevistar alguém que chegasse e tal, e aprendemos muito. A gente sentiu a emoção na voz de vocês. Então, muito obrigado. Memória no Esporte é uma nova modalidade dentro da memória do Diário do Grande ABC. E é a primeira vez que a gente fala de futebol de salão. E vocês são pioneiros nisso. Esperamos que a edição seja boa, que vocês gostem e que vocês mandem notícias nos próximos encontros, Com certeza. mandem fotografias para a gente ir registrando. Com certeza. Gente, o esporte do Grande ABC é muito rico e hoje nós aprendemos e estamos escrevendo mais um capítulo. Náutico Futebol de Salão. Nota 100. Não é nota 0, não. É nota 100. Na semana que vem, mais um encontro com vocês. Até lá.